Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui neste domingo à noite para mais uma live do nosso propósito da conexão com a centelha divina. Já estou aqui com a minha pulseirinha para estar sempre atenta, lembrando o nosso propósito desses 30 dias desobstruindo o nosso canal com a espiritualidade, para receber inspirações, para ouvir melhor a nossa parte espiritual, o nosso eu superior, e com essa conexão a gente conseguir um nível a mais, elevar aí um passo na nossa caminhada, na nossa jornada. Então estou muito feliz, já estamos no 21º dia. Olha só faltam 9 dias para encerrarmos esse nosso propósito. Então você que está aqui comigo, que está acompanhando, seja muito bem-vindo. E hoje nós vamos falar sobre a lei da impermanência. Isso mesmo, trazendo um pouquinho aí desse conceito do que é a lei da impermanência, né? Como que isso age e reflete nas nossas vidas, e pegando também um pouco do gancho que a gente já vem falando essa semana. Então tem a ver um pouquinho com o controle, com a lei da não resistência, com o assunto, né, da live anterior de ontem, que foi sobre a lei do ritmo. Então vai chegando aí para você já pegar todo o assunto e pegar realmente a essência da importância do que quer dizer essa lei da impermanência. E olha só que bacana, quero trazer um pedacinho para vocês aqui de um texto que eu separei, onde fala assim: impermanência, lei divina universal. A cada dia Deus recria o universo e reinventa as suas criaturas. Nada é permanente, a não ser a própria impermanência das coisas. Então, nada é permanente. A única certeza que a gente tem é que nada permanece. Nem o sofrimento, nem a alegria extrema, nem a preocupação, nada que venha te afligir, nada é permanente. Estamos em constante aprendizado, em constante evolução. Então a lei da impermanência, ela é muito importante, porque isso nos garante, né, que estamos caminhando. Então se algo está te desagradando, você sabe que aquilo logo vai passar. É aquele ditado, né? Tudo passa, né? No final tudo dá certo. Se não deu certo ainda é porque não chegou no final. Porque sempre você vai galgando e você vai tendo desafios, e quando chega lá na frente, você já vai galgando outros, já vem outros sonhos, outros desejos. A gente nunca termina, né? Nunca fica perfeito, um projeto nunca é concluído porque você chegou à perfeição. Perfeito só Deus, né? E mesmo assim, ele busca experienciar-se em nós. Estamos aqui sendo a própria experiência do todo, do Criador. E ele é perfeito, nós não. E tudo aquilo que a gente deseja, que a gente coloca como objetivo, como sonho, o dia que a gente chegar lá, dali a gente vai ter outras visões e a gente vai querer alcançar novos passos. Já até falei aqui numa live nessa semana que a gente não consegue iluminar todo um caminho quando a gente se projeta ali numa viagem. A gente vai, né, iluminando a cada passo, né, a lanterna ali do seu carro, ela atinge alguns metros, e quando você conquista aquela distância, você ilumina mais alguns metros, e assim vai, né? Então talvez você não sonhe tão alto, porque você nem andou ali um pedacinho da sua jornada. Quando você anda, você alcança mais um passo, e aí você consegue sonhar, vislumbrar, identificar algo novo que você também almeja. E aí isso que traz essa vontade de evoluir, e essa vontade de dar esse segundo passo, terceiro passo. Por isso, quando a pessoa se encontra num processo depressivo, num processo de tristeza profunda, quando ela já está ali numa frequência vibratória muito baixa, ela não tem mais o desejo de sonhar, ela não tem mais essa perspectiva, ela não vislumbra mais, né, estar galgando coisas, porque ela não tem essa visão e ela nem tem vontade de prosseguir. Então a gente não pode perder essa vontade, esse sonho, esse desejo. Então, além da impermanência, assim como a lei do ritmo, ela dita que tudo o que está acontecendo vai se transformar. Então aquela situação que você está passando, ela com certeza vai se transformar e vai gerar uma outra situação. Você vai tirar um aprendizado e você já passa para outra fase mais forte, diferente, de uma maneira mais produtiva, né? E falando em transformação, eu queria trazer para vocês essa reflexão. Que você se coloque, né? Que você se permita, que você esteja vulnerável a essas transformações. Porque se você não se permite ser transformado, se você não se permite mudar para alcançar novos passos e novos objetivos na sua jornada, você está sendo usado para fazer parte da transformação de alguém. Se você não se permite mudar a si mesmo, você está sendo usado para outra pessoa que utiliza
da sua mão de obra, do seu trabalho, do seu pensar, da sua criatividade. Então, quando você começa a pensar assim e você começa a ter a ideia desse todo, desse conjunto, você começa a se preocupar mais. Porque você vai falar, opa, né, peraí, que foi o que aconteceu comigo. Então, quando eu consegui ver a capacidade que eu tinha em produzir mais valores, em produzir algo que fizesse, né, tivesse um significado real para mim, que ressoasse com aquilo que eu acreditava e aquilo não dava mais na empresa que eu estava, eu comecei a pensar, eu estou aqui, eu bato meu cartão, eu venho todos os dias e eu colaboro para o enriquecimento de alguém. Eu colaboro para o enriquecimento de uma instituição, de uma corporação. Então, assim, até quando essa corporação vai só crescer, vai se utilizar do meu intelecto, do meu físico, das minhas horas que eu vendo por troca de um salário, assim como todos esses outros colegas aqui, 300, 400, 500 funcionários, até quando eu vou seguir essa massa e vou enriquecer essa organização e não vou fazer algo para mim que ressoe comigo? Enquanto aquelas pessoas estão indo ali e estão fazendo de uma forma que para elas tem a ver com o estado de consciência delas naquele momento, está tudo bem. Agora, quando você começa a aprender, a ter consciência, durante a sua jornada você consegue galgar novos degraus, né? Aquele salto quântico, como eu falei para vocês. Você vai passando de etapas e aí você vai vendo que não ressoa mais com você. Aquilo não significa mais, não tem mais prazer. E se você começar a fazer aquilo de forma forçada, esbirrada, como uma obrigação, aquilo passa totalmente a não ter mais sentido e não frutifica. Então, tudo que você faz ali com sobrecarga, com peso, com aquele sentimento de pesar, não frutifica mais, porque a sua consciência já não permite mais. Você já aprendeu algo, você já recebeu algo novo. Você conseguiu ali absorver algo novo, um conhecimento novo. Então, quando você conhece, quando você absorve isso, a sua mente muda. A sua consciência, o seu conhecimento com ciência, você está consciente, você não consegue mais. Então, aquilo começa a brigar com os seus preceitos, com os seus valores. E aí você fala, peraí, se eu não utilizar tudo isso para me transformar, eu estou sendo utilizada para a transformação de alguém. Então, não tem problema nenhum, dependendo da fase que você está. Mas se você já me acompanha aqui, se isso ressoa com você, se é o momento que você está vivendo e que você tem sentido que o seu dia a dia não condiz mais com aquilo que no início até era empolgante, né? E você talvez está nessa crise, mas era tão bom, por que agora não é? Porque a gente muda. Porque existe a lei do ritmo e existe a lei da impermanência. É uma lei divina, uma lei universal. É assim que o universo cocria. E ele chama para que a gente vá também. Então, se você está sentindo isso, na verdade não é uma crise existencial, não é nada assim gravíssimo. É mais você se alinhar. Por isso esse propósito dos 30 dias de conexão com a centelha divina, com o seu eu superior, que não é esse físico aqui, né? A sua maior parte é espiritual. Quando você se alinha, é como se fosse uma engrenagem perfeita. E aí você vai começando a entender. Aí vai caindo ali os insights e você vai entender. Por isso que já fez sentido e agora não faz mais. Isso pode ser um trabalho, isso pode ser uma atividade qualquer, pode ser um relacionamento, né? Pode ser uma área toda. De repente você se dedicou uma vida toda para ter uma profissão e agora não ressoa mais. E aí fica aquela crise dentro de você, você fala, não é possível, eu estudei 20 anos, eu trabalho nisso há 30 anos e não faz mais sentido para mim. É ótimo, quer dizer que você está se permitindo transformar-se, você está se permitindo seguir no fluxo do universo. Então, quando você fica brigando com esses pensamentos contrários, com esses sentimentos, você se sente pesado e sobrecarregado, porque aí você está indo contra aquilo que a sua própria alma chama, o seu propósito. E talvez você não tenha bem definido o seu propósito ainda, mas é neste caminho que você vai trilhar e ele vai sendo mostrado, deslumbrado para você a cada passo, desmistificado a cada passo. Você nunca vai ter o total, né, da visão ali como um todo. Por mais que você se planeje, é importante sim você ter uma visão, você
procurar, né, mensurar o que pode dar errado, o que pode dar certo, mas você não consegue ter a visão ampla, só indo. Por isso que o importante é estar em movimento, ter consciência das suas escolhas, das consequências, né? Vamos falar também depois, ainda essa semana, sobre a lei da semeadura. Então, conforme a sua escolha, conforme o que você planta, é o que você colhe, e aí tem todo o desenrolar. Mas as leis universais são perfeitas. Então, você precisa ter essa consciência da transformação, da impermanência. Ela está agindo a todo momento. Se você tem a consciência e você se permite transformar, é mais fácil, não é dolorido e você se diverte durante todo o trajeto. E a cada passinho que você alcança, você vai enxergando mais um pedacinho aí da trilha. Então, a gente tem até uma frase interessante que eu destaquei aqui para falar para vocês. Não sei se vocês já ouviram, né? A gente nesse aprendizado de mente, subconsciente, a gente ouve muito essa frase e ela faz muito sentido, que é uma frase de um pensador norte-americano, Alvin Toffler, né? Ele faleceu em 2016. Ele fala que o analfabeto do século XXI não é aquele que não vai conseguir ler e escrever, mas sim aquele que não consegue aprender, desaprender para reaprender. Então, quando você fica nesse entrave, você cai na frase desse pensador aqui. Como você fala, eu já aprendi, eu já realizo essa atividade há 20, 30 anos, eu dediquei totalmente a minha vida a isso, e eu não sei fazer mais nada, é só isso aqui, né? Eu vejo que parece que não faz mais sentido o que eu trabalho, o que eu faço, eu vou trabalhar já com um peso, não é com a alegria que eu tinha antes, né? Mas e agora? Não dá para mudar. Claro que dá. Claro que dá. Isso é uma crença limitante que você mesmo colocou em você. Você mesmo está se limitando. Então, quando você para e pensa e fala, realmente, eu aprendi, agora eu vou desaprender e vou me reinventar, vou reaprender algo novo, porque somos seres que estamos em evolução. Então, a cada ciclo, a cada volta da Terra em volta do Sol, a cada ano que se passa, né? Essa quarta dimensão que a gente fala que é o tempo, a gente não tem esse controle, ela vai sempre para frente, né? Por isso que o passado não pode ser um lugar de permanência, porque a gente nem consegue voltar ao passado. É só referência. Nós só vamos para frente. Nós só temos o hoje e o agora. E amanhã, quando chegar, vai ser agora. Então, a gente só tem sempre o agora. O poder está no agora. O poder está no presente, né? Essa dádiva maravilhosa. Então, a cada ciclo, a gente vai indo para frente, a gente vai evoluindo. A gente tem que aprender, reaprender como utilizar o mundo, a tecnologia e o que tem vindo para nos abençoar. Claro que tem pessoas que utilizam de forma danosa, de forma que vai prejudicar o próximo, mas ela já cai em uma outra lei, né, que é a que a gente vai falar ainda essa semana sobre a lei da semeadura. Então, toda vez que você prejudica o seu próximo, você vai ter aquele retorno da mesma forma, né? Agora, quando você pensa no próximo, você pensa que seu objetivo aqui é servir, é evoluir para estar cada vez melhor, para aproveitar essa transformação e atingir o seu próximo. Quanto mais pessoas você conseguir atingir, melhor, porque você está fazendo juntamente o fluxo do universo fluir, que é ajudando que outras pessoas também venham evoluir, você só tende a crescer, você só tende a acrescentar na sua vida. E também eu deixei um versículo aqui para a gente encerrar, como vocês sabem, que eu gosto sempre de utilizar a base bíblica. Nós temos lá em Eclesiastes 3:1, se você quiser anotar para depois ler. Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Então, se você tem um propósito, se você tem uma ideia, se você pensa em algo que arde no seu coração, saiba que vai acontecer. Só precisa de um tempo. O tempo já está determinado. Por quê? Não tem como você colocar... na Bíblia tem um versículo que fala vinhos novos em odres velhos, né? Porque tem ali, o odre ele não vai ter a capacidade da fermentação do vinho, o vinho vai passar por todo um processo e esse odre velho não vai aguentar. Então você tem que ser de acordo. Então como é que a sua consciência velha, antiga, sem expansão nenhuma, cheia de crenças limitantes, cheia de pensamentos contrários, vai receber um conhecimento novo e vai frutificar? E um plano novo, um desejo novo vai frutificar? Não tem como. Então você precisa passar por esse aprendizado, ter esse choque de realidade, realmente sentir esse incômodo que algo está ali
não tá dando certo, tem alguma coisa ali que tá estranha, e aí você começa a jogar para fora, ter realmente essa limpeza. Vai se desprendendo de dogmas, de crenças, de coisas que te impediam, de traumas, coisas que muitas vezes você coloca na sua cabeça, síndrome de perseguição, síndrome de achar que as pessoas estão sempre te olhando torto, que você é incapaz, que você não pode, que você não tem estudo, uma série de coisas que te limitam e que na verdade não tem nada a ver com o que a sua centelha pensa de você. Você não é esse espaço físico, esse corpo físico, que representa 1% da nossa existência. Então, se permita a ser transformado, se permita ter essa evolução, essa expansão, dar esse salto quântico, mudar de nível aí, subir a sua frequência e com essa vibração mais alta, com esses pensamentos renovados, como diz lá em Romanos, né, para a gente buscar a renovação da nossa mente, tudo vai dar certo. O propósito ele já tem um tempo determinado, só que você precisa estar preparado, né? Não adianta você ganhar um carro e não ter a carta. Você vai ficar olhando o carro, vai ficar ali limpando, lustrando, embelezando, não vai poder usar, porque você não tem a carta, não sabe conduzir. Então, para que você receba, né, esse tempo novo, essa graça, essa abundância, esses projetos que a sua centelha sonha para você, para que você receba, você tem que estar preparado, preparada. Você tem que se permitir. Tá bom? E usar a lei da impermanência ao seu favor, porque ela está aí, ela opera, mas quando você não entende, você fica batendo de frente, esbirrando ali e fica com essa sensação de peso e sobrecarga, sem entender, achando que está em crise existencial e que nada dá certo para você, e não é nada disso, apenas um ajuste ali e você vai ver como que é bom fluir no fluxo da lei da impermanência e aproveitar toda essa jornada de forma diferente, mais leve. Tá bom? Então essa é a palavra de hoje para vocês. Continue firme no seu propósito. Se é a primeira vez que você está aqui me assistindo, determine 30 dias de conexão com Deus, que o seu foco seja na presença de Deus, busque o reino dele e as coisas espirituais, alimente seu espírito para que você veja tudo fluir em todas as áreas da sua vida, porque isso é promessa divina. Tá bom? Então, um grande beijo para vocês e amanhã a gente vem com o nosso outro tema, que é sobre conhecimento e sabedoria, como adquirir mais, falando um pouquinho mais aí dessa passagem até do vinho. Então, grave bem e amanhã a gente conclui esse assunto e depois vamos falar também da lei da semeadura. Então, já fica ligadinho que são os nossos próximos 2 temas que estão todos interligados, tá bom? Um grande beijo para vocês, uma excelente segunda-feira, um excelente início de semana, que seja abençoado, próspero e muito produtivo. Um grande beijo e até amanhã.